Olá! Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da sessão de julgamentos da Seção 2 de dissídios individuais do TST. Podemos sentar. Muito bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos de hoje, 29 de novembro de 2016, eu declaro aberta a 35ª Sessão Ordinária da Igreja SDI 2. Eu cumprimento os senhores ministros, as senhoras ministras, o doutor José Alves Pereira Filho, subprocurador-geral do Trabalho, senhores advogados, advogadas e todos que contribuem para o bom andamento dos nossos trabalhos. Vamos apregoar os processos que estão nas preferências dos senhores advogados. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 127.800, dígito 57 de 2009, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e José Carlos de Souza Bastos. Muito obrigado, doutora Adriana. É o 127. Muito bem. É o 12.000, é? É o 127. Antes de ler o voto, eu gostaria de, que por falha minha, esquecimento, eu gostaria de agradecer a presença da ministra Dora Maria da Costa, que vem nos ajudar a compor o quórum no dia de hoje. Como os senhores veem, o quórum não estaria completo sem a presença da ministra Dora. A ausência justificada do ministro Renato de Lacerda Paiva, que se encontra em correição, e do ministro Alberto Bresciani, com problemas de saúde em sua família. E a ausência do ministro Vieira de Mello. Muito obrigado. Eu vou ler a ementa, e tão somente a ementa, ou o resultado, a conclusão, porque esse voto, doutor Russomano, eu pretendo, doutor Vitor, adiar, porque o ministro Renato Lacerda Paiva tem uma vista regimental. Ele pediu vista regimental na sessão do dia 22 de 11. E me parece que foi o RO 6893, dígito 43. E a relatoria do ministro Alberto Bresciani. E traz matéria, e tem matéria idêntica a esse voto que eu estou trazendo hoje. Então, eu pretendo adiar, oportunizar a Vossa Excelência a sustentação oral, se assim desejar, e quando nós estivermos com o quórum completo, eu voltarei com esse processo, porque, com certeza, a vista regimental do ministro Renato já estará também pronta, então nós poderemos votar sem muitos problemas. A conclusão do meu voto é no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
para julgar procedente a ação rescisória, com esteio no artigo 485, 5º do CPC de 73, por violação do artigo 5º, 36 da Constituição Federal, para em juízo rescisório, proferindo novo julgamento da causa principal, negar provimento ao recurso ordinário interposto pelos reclamantes, julgando improcedente o pedido de diferenças de complementação de aposentadoria, assim restabelecendo a sentença proferida. Se Vossa Excelência desejar fazer sustentação... Rapidamente, senhor presidente, alguns elementos que diferenciam a hipótese, no meu entendimento, daquela referida por Vossa Excelência. Trata-se do IGPDI Santander, matéria conhecida, razão pela qual este coleno tribunal aplica iterativamente a súmula 51.2. As particularidades, no caso concreto, é de que a decisão rescindenda reconhece que o reclamante, apesar da oportunidade que lhe foi concedida para adesão, não se manifestou nesse sentido. O acórdão rescindendo reconhece que a empresa cumpre o regulamento. Então, todos os elementos necessários à incidência da súmula citada estão registrados expressamente no acórdão rescindendo, que tem um único fundamento, que é a isonomia. A isonomia entre trabalhadores em situações distintas, optaram ou não. Então, este é o único questionamento no caso concreto, diferentemente, segundo estou lembrado, do caso anterior. E, em hipótese semelhante, o que eu recordo, inclusive, é que há um precedente dessa egrégia sessão, vulneração do 5º 36, já proclamado, salvo engano, o ministro Alberto Bresciani foi o relator. Então, neste caso, tem essas particularidades que elidem qualquer questionamento quanto ao assunto. Muito obrigado. Então, ministro Leverhage, ministro... Como temos decidido essa matéria, realmente a do ministro Renato não se adequa a essa matéria aqui, que sistematicamente temos decidido no sentido do voto de Vossa Excelência. Certo. Vossa Excelência, então, se predispõe a julgar logo ou aguardar? Sim, porque não há essa similitude entre a outra e essa. Muito bem. Então, eu pergunto, então podemos julgar, não é? Se não há essa similitude. Eu vi, pelo menos tive a impressão que se trataria do mesmo tema, por isso eu pretendia adiar. Mas como já está esclarecido, não é? Inclusive a própria sessão está esclarecida que não há nenhuma similitude com o caso que o ministro Renato pediu visto, nós então, eu concordo no julgamento e pergunto se há divergência. Estou acompanhando. Muito bem. Então, obrigado, ministra Dora. Então, eu proclamo que a unanimidade decidiu-se nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 11.159, dígito 97, de 2014, em que são partes Otton da Costa Mata Roma e Gil Roberto da Silva Castro e outros. Com a palavra o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Pois não, senhor presidente. Trata-se de recurso ordinário, originário do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. A discussão estabelecida nos autos do mandado de segurança impetrado perante o referido regional diz respeito à licitude, adequação, juridicidade da decisão proferida em ação civil pública pelo juízo reputado coator, decisão na qual determinou Sua Excelência, entre tantas medidas de natureza cautelar e antecipatória, o afastamento da diretoria do Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro e ainda o bloqueio dos ativos do referido sindicato e dos próprios diretores e mais, entre tantas medidas, determinou-se também a proibição de acesso dos referidos dirigentes sindicais afastados às dependências da mencionada agremiação. A decisão impugnada no presente mandado de segurança
foi fundamentada nos artigos 521, alíneas B e C e parágrafo único, e 530, inciso 3, ambos dispositivos da consolidação das leis do trabalho. Invocou ainda Sua Excelência os artigos 14, parágrafo 3º, a linha A, e 25, inciso 2, do Estatuto dos Sindicatos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro. Esses dispositivos estabelecem a gratuidade do exercício do mandato sindical, veda a acumulação de cargo eletivo com emprego no próprio sindicato ou entidade de nível superior, mas possibilitam que o dirigente sindical receba uma gratificação cujo valor deve ser fixado em Assembleia Geral quando o exercício do mandato exigir que ele se afaste do trabalho. Ainda estabelecem esses preceitos a exclusão do quadro de associados daqueles que, por má conduta, espírito de discórdia ou falta cometida contra o patrimônio moral e material do sindicato, se constituírem em elementos nocivos à entidade. E ainda estabelecem o veto à eleição daquele que houver lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical. Trata-se, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, de um caso que ganhou repercussão nacional, foi amplamente divulgado pela mídia escrita, falada, televisiva, enfim, e a discussão, então, proposta no presente mandado de segurança, diz respeito à licitude, como disse antes, da decisão monocrática proferida inaudita altera pars, e as teses vertidas no presente mandado de segurança envolvem as violações das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e ainda a violação dos princípios da liberdade e da autonomia sindicais. Estou observando, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, num voto, enfim, bastante extenso, em que eu recupero todas as decisões proferidas, desde a decisão monocrática, proferida pela autoridade que se reputa coatora, a decisão monocrática do relator no mandado de segurança e a decisão colegiada do primeiro regional. E os fatos apurados revelam que houve má gestão do sindicato. São diversas as ações propostas perante a Justiça Federal contra o sindicato, fundadas na existência de sonegação de diversos tributos. A prova revela ainda que o ora recorrente, o senhor Otton da Costa Mata Roma, recebia remuneração extremamente expressiva, remuneração que no ano de 2013 chegava a atingir a quantia de mais de R$32 mil. Revela mais a prova que o referido senhor não detinha a condição de comerciário, pois se tratava, na realidade, de um empresário que, desde junho de 1998, havia constituído uma empresa de táxi aéreo. Era ainda sócio de uma outra empresa que comercializava carnes e ainda sócio de uma outra segunda empresa vinculada a táxi aéreo. O referido impetrante também celebrou acordos em ações perante esta Justiça do Trabalho em nome de uma dessas pessoas jurídicas, o que revela, uma vez mais, que não se cuidava de um comerciário, mas de um empresário que, enfim, conduzia negócios pessoais privados. É interessante observar também que, na tentativa de evidenciar a sua condição de comerciário e, por conseguinte, um dos requisitos para que se habilitasse ao exercício do mandato sindical, em março de 2000, parece haver sido simulada uma relação de emprego com salário contratual mensal de R$250 mil. Ainda há elementos que revelam que no ano, deixa eu só localizar, são tantos os fatos, tantas as evidências fáticas consideradas para a prolação da decisão censurada, declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2013,
evidencia que, naquele ano, apenas do sindicato, rendimentos pagos ao impetrante totalizaram mais de R$ 665 mil. A prova ainda revela que os diretores do sindicato mantinham um padrão de vida elevadíssimo, transitando em veículos de elevado luxo, veículos das marcas Porsche e Mercedes, veículos que eram guarnecidos em garagens custeadas pelo próprio ente sindical. Durante a instrução da ação civil pública, o interventor trouxe aos autos, segundo informações contidas na decisão regional recorrida, elementos que revelam de forma inequívoca que houve, sem dúvida, má versação dos recursos do sindicato. E aí, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, nós sabemos que as decisões proferidas início litis em sede de tutela provisória, de tutela de urgência, devem observar a cautela máxima em nome do sagrado direito contraditório, apenas sendo razoáveis que sejam assim editadas, quando os elementos de convicção sejam contundentes, realmente sólidos no sentido de evidenciar os desvios que se pretende combater na ação civil pública. E esses elementos me parecem fartamente configurados no caso concreto. Chama a atenção ainda a exortação aos princípios da liberdade e autonomia sindicais. Eu confesso a Vossas Excelências que tenho uma dificuldade muito grande em admitir a recepção, pela Constituição de 88, dos vários preceitos da CLT que regulavam a vida dos sindicatos. São preceitos que, como todos nós sabemos, surgiram num outro contexto histórico, num outro contexto econômico e político, e tiveram um propósito claro, segundo o ideário do Estado Novo, corporativista, de criar as condições para que a nossa economia nacional passasse de uma matriz essencialmente agrária para um novo cenário de industrialização econômica. Mas essas regras, em 88, quando se anunciou a liberdade e autonomia sindicais, não foram, é o que penso, recepcionadas. É bem verdade que nós temos decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões desta Corte, inclusive súmula de jurisprudência, que anunciam, por exemplo, a recepção do artigo 522 da CLT, naquilo que diz com o número de dirigentes sindicais. Com todas as vênias, essa é a jurisprudência, nós a seguimos, enfim, mas me parece que essa jurisprudência precisaria ser revisitada. Seja como for, são considerações que apresento apenas a título de reflexão, mas no caso presente, com todas as vênias ao impetrante, não há espaço possível para, com fundamento na liberdade e na autonomia sindicais, cassarmos a decisão interlocutória proferida, porque os elementos são contundentes. Quando se fala em representação coletiva das classes, dos interesses das classes patronal e de trabalhadores, nós estamos cuidando de um patrimônio difuso, de um patrimônio coletivo, e o Ministério Público tem, sim, a meu juízo, não apenas a legitimidade, mas o dever de interferir, de fazer proscritos atos de desvio, atos de abuso, atos que, em última análise, indicam a apropriação ou a privatização do sindicato, ou dos sindicatos, porque os sindicatos, nós sabemos, assumiram em 88 uma relevância inquestionável. Os artigos 7º, incisos 6, 13, 14 e 26 da Constituição, assim como o artigo 8º, inciso 3, inciso 6 da Constituição, conferem ao sindicato um poder e uma importância singulares, e esse poder e essa importância singulares exige que a gestão dessas entidades se dê da forma mais democrática, da forma mais transparente, da forma mais ética, da forma mais proba possível. E o caso dos autos, pelo menos, estamos ainda em sede de tutela provisória, pelo menos segundo o cenário fático apurado a partir dos elementos de convicção produzidos, esse cenário fático é contundente no sentido de corroborar a decisão interlocutória que se impugna no presente mandado de segurança. Então, senhor presidente, eu fiz essas considerações, eu não li o voto, apenas teci considerações sobre aspectos que estão aí expostos
35 laudas, para justificar o meu voto, que é no sentido do conhecimento e do desprovimento do presente recurso ordinário, mantendo íntegra a decisão regional, que, por sua vez, manteve a decisão interlocutória que determinou a destituição dos dirigentes sindicais, entre tantas outras providências. É esse o meu voto. Doutora Maria Cristina, por enquanto o voto lhe é favorável. Se houver divergência, eu lhe daria a palavra. Eu indago se há divergência. Não, senhor presidente, a situação de descalabro na direção do sindicato é estarrecedora. Aqui eu apenas lembro, Sua Excelência, o ministro Douglas, que eu fui relator e Sua Excelência pediu vista de caso similar, em que se discutia que o Ministério Público do Trabalho não teria legitimidade porque não houve a recepção total daquele artigo em que dizia que cabia ao ministro do Trabalho a intervenção. Eu sustentei a tese de que houve a recepção parcial, ou seja, o ministro do Trabalho não poderia intervir, mas essas falcatruas cometidas pelo sindicato poderiam ser objeto de ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho. E foi nesse sentido que eu enderecei o voto e Sua Excelência pediu vista, e vejo que agora assenta a legitimidade do Ministério Público, embora não aborde a questão da recepção ou não parcial ou total, penso que a condução do voto é indicativa de que a recepção foi só parcial, porque senão nós chegaríamos a uma conclusão absurda. Não haveria mais acesso ao Poder Judiciário. Então, aquela norma que dava ao Ministério do Trabalho, sim, ela não foi recepcionada. Mas ninguém pode impedir o acesso do Ministério Público do Trabalho à Justiça para questionar essas questões subalternas ao interesse público, no interesse privado, como no meu voto havia lá o dirigente sindical, o diretor, que incluía, ele indicava uma profissional que não era do sindicato, dava assistência judiciária, mas ela não era do sindicato e ficava com os honorários advocatícios. Aí Vossa Excelência pediu vista, mas penso que nós estamos mais ou menos na mesma linha. Acompanho integralmente. Acompanha. Eu indago se há divergência. Senhor presidente, eu estou acompanhando o relator, porque, de verdade, aqui nós estamos tratando apenas de uma liminar que está sendo mantida, né? Então, com todos esses fatos postos pelo relator, eu mantenho a decisão também na linha do relator. Muito obrigado, ministra Dora. Então, eu proclamo que, sem divergência e unanimidade, decidiu-se nos termos do voto do relator, agradecendo a presença da doutora Maria Cristina na tribuna. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 517, dígito 83, de 2016, em que são partes Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Adelson Paulo Cerqueira. Com a palavra o ministro Barros Levenhag. Senhor presidente, aqui o recorrente ele diz ser inadequada a impetração do mandado de segurança no regional para impugnar a decisão que interfere em antecipação de tutela ou argumentos que a concessão da liminar consubstancia a faculdade do juiz nos termos. Na sequência, aduz isso. Aduz existir limitações para o cumprimento da liminar em face da Fazenda Pública, defende a tese que não é a função, não só a função é precária, mas também o valor da remuneração também o é. Desse modo, afirma estarem atendidos os requisitos para antecipação da tutela previsto no artigo 300. Em relação à decisão originária que denegara, eu estou salientando aqui, de plano, cumpre assinalar que é SDI 2, no julgamento dos processos número tais de relatoria do ministro Vieira de Melo Filho.
e do ministro Emanuel Pereira, explicitando a ratio essente da súmula 418 do TST, afirmou o cabimento do mandado de segurança contra ato que indefere o pedido de antecipação de tutela, com esteio no extenso e douto voto vista do ministro Douglas de Alencar Rodrigues. Impõe-se assim proceder o exame da pretensa ilegalidade do ato que indeferir a antecipação de tutela à luz dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC de 2015, consubstanciados na possibilidade do direito, na probabilidade e o perigo de dano. Nesse passo, percebe-se que o regional, ao conceder a segurança em relação ao indeferimento da medida antecipatória pelo juiz da vara de origem, registrou que os documentos relacionados a estes autos demonstram o exercício da função gratificada por 12 anos, bem como comunicado de dispensa de função por iniciativa da empresa e carta emitida pela litisconsorte que demonstra claramente não ter sido o reclamante impetrante a dar causa à perda da função gratificada. Depara-se, portanto, com a presença da probabilidade do direito, tendo em vista que este Tribunal Superior já consolidou a editar o item 1 da súmula 372, o entendimento de que, percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo ao seu cargo efetivo, não poderá retirar a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Com efeito, embora seja induvidosa a possibilidade de o empregador reverter o empregado ao exercício ao cargo efetivo, se por qualquer motivo decai de sua confiança, o certo é que, de outro lado, o empregado tem direito, com esteio no princípio da estabilidade financeira, à manutenção do pagamento da gratificação percebida por 10 ou mais anos, caso seja afastado sem justo motivo. De outro lado, quanto ao perigo da demora, assinalou o colegiado, está igualmente configurado em face da drástica redução salarial à vida, o que compromete a manutenção das condições mínimas de sobrevivência digna do impetrante e de sua família. Desse modo, evidenciada a presença dos elementos que justificam o deferimento da tutela de urgência requerida na ação originária, impõe-se a manutenção do acordo recorrido, estando incólume os preceitos legais constitucionais indigitados pela recorrente. Não infirma essa conclusão a propalada tese de impossibilidade de antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que os artigos 1º e 2º-B da Lei 9.494/97 não afastam todo e qualquer provimento antecipatório contra a Fazenda Pública, devendo referidos preceitos serem interpretados restritivamente, pois erigem hipóteses específicas nas quais o legislador vedou a concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública. Nesse sentido, vale trazer à colação precedente desta subseção da lava do eminente ministro Luiz Alberto Bresciani, em que também figurou como impetrante a ECT, em cuja fundamentação ficou assentado que, abre aspas, as normas em destaque cuidam de restrições pontuais à concessão de tutela de urgência, de modo que fora das limitações impostas e desde que presentes os pressupostos do artigo 273 do CPC, subsiste o direito à obtenção de medidas excepcionais. Com essas rápidas considerações, senhor presidente, nego provimento ao recurso ordinário. Nega provimento. Doutora Maria Cíntia Roberta. Excelência, o voto é favorável, se mantido apenas o registro da presença. O registro da presença. Muito obrigado. Eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor Nistro Barros Levenhag, processo RO 80.314, dígito 88, de 2015, em que são partes AP, Vida, Assistência Médica, LTDA e outra, e a Célia Aparecida Pessoa da Silva e outros. Muito bem, com a palavra o ministro Levenhag. Faço a introdução costumeira de que estamos em sede do CPC de 73, senhor presidente. Esse é um caso muito peculiar, aquisição extrajudicial de imóvel penhorado
em execução trabalhista, existência de cláusula contratual prevendo, por parte das empresas adquirentes, a obrigação de quitação dos débitos trabalhistas do executado por meio de retenção mensais de percentuais dos valores devidos pela compra do bem, interrupção do adimplemento dos depósitos mensais, inexistência de direito líquido e certo. Eu vou fazer uma leitura rápida, senhor presidente. O regional local houve por bem denegar a segurança requerida pela Apvida Assistência Médica e Canadá Administração, revogando a liminar anteriormente deferida, adotando a fundamentação sintetizada na emenda. Mandado de segurança, aquisição extrajudicial de bem imóvel, penhorado na execução trabalhista, prática com efeitos jurídicos equivalentes à alienação direta por iniciativa particular, cláusulas contratuais prevendo para as empresas alienantes a obrigação de quitação dos débitos trabalhistas do executado mediante retenções mensais de parte dos valores devidos pela compra do bem, recusa de adimplemento dos depósitos após o cumprimento da ordem, sem resistência por mais de 2 anos, ausência de direito líquido e certo na suspensão dos depósitos, segurança denegada, restauração dos efeitos do ato hostilizado. Transcrevo o voto e acresço. Nas razões de exame, as recorrentes que incontroversamente integram um grupo econômico dizem ter comprado parte do imóvel pertencente ao Hospital Batista Memorial, o qual se comprometeu, mediante cláusula contratual, a quitar os débitos trabalhistas por meio dos valores a serem recebidos como parcelas do preço estipulado no contrato de compra e venda. Explicam que, ciente da referida cláusula, da existência de créditos do executado junto às recorrentes e do fato de que no referido imóvel passou a funcionar o hospital pertencente à Apvida, o juiz impetrado reuniu as execuções em trâmite contra o Hospital Batista Memorial e determinou a penhora dos créditos na forma do artigo 671 do CPC. Aduzem que a ordem foi prontamente cumprida pelos recorrentes, que mensalmente passaram a efetuar a retenção e o depósito de 40% da parcela devida em razão do contrato de compra e venda, até o momento em que houve descumprimento do referido contrato pelo Hospital Batista Memorial, ensejando a inexistência de crédito a ser repassado para a Justiça do Trabalho e, na sequência, a prolação do ato tido como coator, no qual fora determinado o depósito das parcelas vencidas e vincendas, sob pena de pagamento de astrentes. Nesse contexto fático processual, apontam violação aos artigos 5º, inciso 2, 54, 55, 114 da Constituição, 671, 675 do CPC. De outro lado, sustenta que não podem ser culpados por descumprir uma ordem já que é impossível atestar que no momento da compra e venda do imóvel matriculado, essas recorrentes já tinham ciência da sua construção, tanto tinha que a aquisição se deu quando o imóvel já estava objeto de penhora. Renova a alegação de que o ato impugnado estaria desfundamentado, pois o juiz sequer citou qualquer artigo de norma infraconstitucional dar amplo amparo. Por fim, invoco a aplicação. Pois bem, cumpre assentar de plano e inexistir apontada mácula aos artigos 93, inciso 9, da Constituição e 832 da CLT, tendo em vista que a douta autoridade local foi superlativamente explícita e coerente ao declinar os motivos pelos quais determinaram que fossem imediatamente efetuados os depósitos das parcelas vencidas e vincendas, sob pena do pagamento às astrentes. Nesse sentido, destaca, entre os fundamentos adotados no ato inquinado legal, o registro expresso de que, continuando a Apvida Assistência Médica Limitada a exercer sua atividade no imóvel, sem cumprir com sua contraprestação no contrato, ainda que em decorrência do descumprimento de cláusulas contratuais por parte do Hospital Batista Memorial, seria permitir a ocorrência de enriquecimento sem causa por parte da hora peticionante.
No mais, não se verifica a ilegalidade ou abusividade no ato impugnado, pois a autoridade dita coatora, ao contrário do alegado pelas impetrantes, não se imiscuiu na resolução do mérito do contrato de natureza civil celebrado entre eles e o Hospital Batista Memorial. Na verdade, como bem ressaltado no acordo recorrido, o juiz da Divisão de Execuções Unificadas, Leilões e Alienações Judiciais do TRT da 7ª Região limitara-se a exarar a ordem na esfera executória trabalhista. Isso com o objetivo de garantir o adimplemento dos direitos trabalhistas do executado, obrigação assumida livremente pelas empresas compradoras na cláusula 2.7 do instrumento particular de compra e venda, firmada por ocasião da alienação extra-autos do bem penhorado no curso da execução trabalhista, como se infere do inteiro teor da mencionada cláusula. Essa é a cláusula 2.7. Decorrido o prazo de 3 anos a contar da presente data, verificando-se a existência de débitos trabalhistas consolidados ou subjúdice que tenham origem em período anterior à data de assinatura do presente contrato, acordam as partes, se necessário for, na retenção de parte do preço pela compradora, em valor suficiente para garantir a liquidação dos referidos créditos trabalhistas consolidados ou subjúdice, sem prejuízo da continuidade no pagamento das demais parcelas do preço descontado, os valores retidos. Não se visualiza, assim, a apontada mácula aos artigos 5º, 2, 54, 55, 114, desses todos aí, todos impertinentes, porque a matéria é trabalhista, porque está se dando na execução, o juiz não resolveu o contrato de compra e venda, ele apenas deu ênfase à cláusula em que os compradores espontaneamente assumiram o pagamento dos débitos trabalhistas com os valores que deveriam ser repassados. É que a referida versão demanda, mesmo frente à alegação da recorrente, de que não tinha conhecimento da Constituição Judicial que recaíra sobre o imóvel no momento da celebração do contrato de compra e venda. Aqui, além de terem sabido, porque ela própria diz que foi uma compra extra-autos de um bem contristo, já penhorado, eu acrescento que a referida versão demanda dilação probatória incongruente com o meio constitucional eleito, considerando-lhe ser inerente à exigência de prova pré-constituinte, circunstância indicatível de ser inviável, inclusive o pretendido exame ou reexame aprofundado e concludente de fatos e provas. No tocante ao propalado excesso da imposição das astrentes, colhe-se o acordo recorrido à conclusão de que a multa, mesmo que cobrada pelo limite máximo, não chegar a superar o montante do débito principal correspondente a 5 milhões, pelo que não há espaço para a pretendida redução do respectivo valor, sequer à sombra do parafundo do artigo 644 do CPC de 73. No mais, registro que o pleito formulado pelas recorrentes na petição número tal de que sejam considerados os termos da decisão ali anexada, no sentido de corroborar as alegações recursais, encontram-se à margem da cognição dessa egressa subseção por ter sido apresentada muito tempo depois da interposição do recurso ordinário. De toda a sorte, percebe-se que o paradigma coligido não guarda nenhuma correlação com a situação vertente, em virtude nele a discussão ter resvalado para a responsabilização de instituições financeiras pelo valor de execução, apurados em autos de reclamação trabalhista, na eventual descumprimento de ordem de bloqueio judicial na conta do executado. Com essas rápidas considerações, senhor presidente, nego o provimento ao recurso ordinário e caço a liminar que havia deferido anteriormente. Doutora Úrsula Borges, deseja sustentar? Sim. Com procuração nos autos, presidente, gostaria de fazer uso da palavra. Pois não. Vossa Excelência tem o prazo regimental. Com todo respeito ao voto do excelentíssimo ministro relator, gostaria de salientar alguns pontos que realmente foi feito, como o ministro bem salientou, foi feito um contrato de compra e venda,
onde o Hospital Batista Memorial vendeu parte do seu imóvel para Canadá Imóveis e a HP Vida exerce atividades dentro deste imóvel. A cláusula realmente de assumir as dívidas trabalhistas realmente existem, a gente nunca negou isso. Entretanto, Excelência, não houve cumprimento do contrato em si. Então, o contrato cível ele não foi cumprido por parte do vendedor. Ele deixou de apresentar algumas certidões, o que impossibilitava a lavratura da escritura de compra e venda. Então, em face desse descumprimento das obrigações que também estão contidas no contrato, foram que as parcelas foram suspensas. Então, se aplicaria realmente nesse caso o 671 do CPC, então vigente na época, de 1973, tendo em vista que o crédito não existe, porque o contrato está suspenso. Ela continua, sim, exercendo as atividades no local, mas isso, acredito que a autoridade coatora não teria nem a competência para entrar nesse mérito, se ela pode ou não continuar exercendo as atividades dela lá dentro. Porque o crédito não existe, a penhora não poderia ter ocorrido. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é quanto à constrição do bem. Realmente, a constrição do bem, na época da assinatura do contrato, ele não existia ainda. A venda ocorreu em 23 de março de 2012. E a constrição ela só foi averbada na matrícula em 12 de 4 de 2012, tendo os diretores recebido a notificação 2 dias antes, dia 10 de abril, ou seja, posterior à assinatura do contrato de compra e venda. Então, realmente, eles não tinham ciência dessa constrição do imóvel. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que essas recorrentes, essas empresas, a Canadá e a HP Vida, elas nunca participaram dessas demandas trabalhistas. Elas não são sucessoras da empresa, elas são apenas adquirentes de um bem imóvel, ou seja, uma relação totalmente cível, no caso. Então, acatar a decisão do juiz e permanecendo a denegação da segurança seria gerar uma extrema insegurança jurídica para as empresas, porque elas correm o risco de continuar pagando uma dívida que não pertence às empresas, aos reclamantes dessa dívida trabalhista, que a gente entende, a empresa nunca se negou a fazer esses repasses, sempre fez muito boa fé, inclusive os repasses já atingem um montante de 1.900.000, sendo que a dívida é de um pouco mais de 3 milhões, eu não tenho agora aqui os dados, mas é um pouco mais de 3 milhões. Então, assim, ela não teria como, a insegurança é grande porque a empresa provavelmente não conseguiria reaver esses repasses, sem saber como que vai ser decidido esse impasse no contrato cível. Então, a cláusula existe, ela foi descumprida por uma outra cláusula da obrigação do vendedor do Hospital Batista Memorial, que não foi cumprido. Então, nesse ponto, eu gostaria de salientar esses 2 pontos. Em relação às trentes, a empresa realmente pugna a redução, em caso de não ser mantida a segurança, a Ascentes foi no valor de 5 milhões de reais, como eu já disse, a dívida é de um pouco mais de 3 milhões e já foi pago 1.900.000. Ou seja, mais da metade da dívida trabalhista. Salientando esses pontos, as recorrentes elas esperam que a mandado de segurança o recurso ordinário seja provido para manter a mandado de segurança seja assegurado. Ministro Leverhage. Senhor presidente, eu chamei a atenção para a singularidade do caso. Não havia necessidade da compradora abrir a cláusula se responsabilizando pelo pagamento. Quer dizer, à medida que o pagamento era feito, ela se destinava ao pagamento do crédito trabalhista. O juiz não resolveu o contrato. O direito que assiste à empresa que comprou e depois a que vendeu deixou de honrar parte do pagamento, a que comprou tem direito de regresso, mas não tem o direito de se eximir perante o Judiciário do Trabalho, porque se fez essa cláusula livremente para que parte, 40%, se não me engano, fosse destinada ao pagamento do débito trabalhista. Ela espontaneamente o fez. Quando o vendedor deixou de efetuar o pagamento, ela quis se ver livre de uma cláusula a que ela se obrigara espontaneamente. De maneira que isso daí terá de ser decidido nas vias ordinárias cíveis,
com direito de regresso para se ressarcir desses prejuízos que a cláusula livremente acertada tem efeito entre os contratantes, mas não tem em relação ao terceiro, porque não se pediu, não se interferiu para que essa cláusula fosse feita. A cláusula foi engendrada pelas partes contratantes. Por essa razão, peço bem à ilustre advogado e mantenho o voto, senhor presidente. Eu voto. Eu indago se há divergência. Senhor presidente, Pois não, ministro Douglas. doutíssimo voto, Sua Excelência, eminente ministro Barros Levenhagen, propõe o desprovimento do recurso, mantendo a decisão regional, mas eu confesso que fiquei em dúvida a partir dos debates travados, inclusive a partir da sustentação oral, que parecem noticiar a existência de uma cláusula acessória ao negócio civil em que se repassaria parte dos valores para a quitação de dívidas trabalhistas. O que a ilustre advogada pondera é que houve uma inexecução daquele contrato em razão da quebra do contrato, a cláusula que seria acessória, vinculada ao repasse de valores para a quitação de dívidas trabalhistas, 40% daqueles valores, deixou de ser cumprida. Eu confesso que fiquei em dúvida e eu pediria a vênia ao eminente relator para pedir vista regimental. Eu só me permitiria, senhor presidente, dizer que não é cláusula acessória, é cláusula essencial, porque se fez o contrato com essa cláusula. Porque se não houvesse a cláusula, certamente não se celebraria esse contrato de compra e venda. Mas vista regimental à sua excelência. Peço notas. Após o voto do relator, pediu vista regimental o ministro Douglas Alencar Rodrigues, com notas degravadas à sua excelência. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo AGR-AR 27151, dígito 91 de 2015, em que são partes Márcia Velasquez Campos e Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. Pois não, ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de agravo regimental. A ação rescisória foi extinta sem resolução do mérito em virtude de a decisão rescindenda ter sido proferida por Tribunal Regional. Com efeito, a autora interpôs agravo de instrumento contra o despacho que denegou o seguimento ao seu recurso de revista. Nesse contexto, verifica-se que não merece reparos a decisão por força da aplicação da súmula 1924 do TST e orientação jurisprudencial 70 do 70, a SDI 2. Por fim, cumpre destacar que a ação rescisória foi interposta sob a égide do CPC de 73, razão pela qual não se aplicam as regras do novo CPC. Eu proponho negar provimento ao agravo regimental. Nega provimento ao agravo regimental, indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto da relatora. Mais algum? Não havendo mais processos em condições de julgamento, eu agradeço a proteção de Deus para os nossos trabalhos de hoje, a nossa 35ª sessão ordinária. Cumprimento e agradeço a ministra Dora Maria da Costa, que esteve Estou sempre conosco. presente à disposição, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Dora. Sempre muito solícita em relação a toda e qualquer necessidade, seja de turma ou de subseção. Agradeço a boa vontade da ministra Dora, dos senhores ministros e ministras, do doutor José Alves Pereira Filho, subprocurador-geral do Trabalho, dos senhores advogados que aqui estiveram presentes, dos senhores funcionários da jurisprudência, taquigrafia e da secretaria da SDI 2 e declaro encerrada a sessão.